Muitas vezes, a vida nos deixa sem entender o que está acontecendo e nos perguntamos por que certas coisas estão acontecendo conosco. Pode ser difícil aceitar, mas o que muitas vezes enxergamos como caos e confusão, na verdade é parte de um plano maior. Esse plano pode ser algo que ainda não conseguimos compreender totalmente, mas está em andamento, mesmo quando as coisas parecem fora de controle. O que vemos como uma tempestade ou uma dificuldade imensa pode ser um elemento de um processo divino que visa algo maior, algo que, com o tempo, se tornará claro. Muitas vezes, as dificuldades que enfrentamos parecem injustas ou desconcertantes, mas são essas mesmas situações que têm o poder de nos moldar, nos preparar e nos fortalecer para o que está por vir. Por mais difícil que seja acreditar nisso, é importante lembrar que, mesmo nos momentos de caos, existe um propósito que se alinha com o plano divino que é maior do que nossa compreensão atual. O sofrimento é algo que todos enfrentamos em algum momento da vida, e pode ser difícil entender o porquê dele. Às vezes, as situações que parecem injustas, dolorosas ou sem sentido são, na verdade, etapas de um processo maior que Deus está conduzindo. O sofrimento não acontece por acaso. Cada dor, cada perda, cada obstáculo pode ter um propósito divino, mesmo que não consigamos enxergá-lo imediatamente. Muitas vezes é através do sofrimento que somos moldados e preparados para algo maior, para crescer espiritualmente e aprender lições valiosas. Deus, em sua infinita sabedoria, usa esses momentos difíceis para nos aproximar e fortalecer nossa fé e nos ensinar lições que nos ajudarão a enfrentar os desafios futuros. O sofrimento, embora doloroso, é muitas vezes uma ferramenta divina, usada para nos tornar mais fortes, mais compreensivos e mais preparados para cumprir o propósito que Deus tem para nossas vidas. A visão humana é limitada, muitas vezes, como se estivéssemos olhando para a vida através de uma pequena janela. Não conseguimos ver o quadro completo, o panorama total do que está acontecendo ao nosso redor ou do que está por vir. Por Deus vê tudo de uma forma muito mais ampla e perfeita. Enquanto nos preocupamos com os detalhes do momento presente, com o que está diante dos nossos olhos, Ele já contempla o futuro, sabendo exatamente como cada pequeno detalhe se encaixa para criar algo extraordinário. Essa visão de longo alcance de Deus nos permite confiar, mesmo quando não conseguimos entender a totalidade do que estamos vivendo. Ele sabe o propósito de cada momento, e pode ser difícil perceber isso enquanto estamos no meio das dificuldades, mas a confiança em Deus nos ajuda a entender que Ele vê o todo, enquanto nós só conseguimos ver o agora. A fé é especialmente desafiadora nos momentos de dúvida, quando nos sentimos perdidos ou sem respostas claras. No entanto, é exatamente nesses momentos que a fé se torna o alicerce que nos sustenta. Quando estamos em situações difíceis, é normal questionar o propósito ou o porquê das coisas estarem acontecendo. Dessa maneira, a fé não é sobre ter todas as respostas imediatamente, mas sobre confiar, mesmo sem compreender totalmente. Deus tem um propósito para nossas vidas. Quando a dúvida invade nosso coração, a fé nos lembra de que não estamos sozinhos e que há algo maior sendo trabalhado em nós. A verdadeira confiança em Deus não depende da compreensão total, mas da certeza de que Ele está ao nosso lado, guiando-nos e nos preparando para o que está por vir. É nos momentos de incerteza que a fé se revela como a força que nos impulsiona a continuar, mesmo quando tudo ao nosso redor parece sem sentido. Deus cuida de cada detalhe da nossa vida, e isso inclui até os momentos que parecem pequenos, insignificantes ou até frustrantes, como os imprevistos, os atrasos ou as portas fechadas. Muitas vezes nos sentimos frustrados quando as coisas não acontecem conforme o esperado.
Mas é justamente nesses detalhes que Deus está trabalhando, organizando tudo de uma forma que não conseguimos ver no momento. O que hoje pode parecer uma perda de tempo ou um obstáculo, pode ser, na verdade, uma oportunidade de aprendizado, proteção ou preparação para algo maior. Nada passa despercebido por Deus, e até as situações que achamos sem importância fazem parte de um plano maior e perfeito. Às vezes, quando estamos tão focados nas grandes questões da vida, esquecemos de valorizar esses pequenos momentos, mas são eles que muitas vezes têm o poder de mudar nossa direção e nos aproximar do propósito divino. A história de José no Antigo Testamento é um poderoso exemplo de como Deus usa situações difíceis e dolorosas para cumprir um propósito maior. José foi traído por seus próprios irmãos, vendido como escravo, injustiçado e preso por algo que não havia feito. Por muitos anos, sua vida parecia ser uma sequência interminável de perdas e frustrações. No entanto, cada uma dessas dificuldades tinha um propósito divino. Através de sua jornada dolorosa, José foi preparado para se tornar o governador do Egito e salvar muitas vidas durante um período de fome, o que parecia ser uma série de infortúnios e fracassos na vida de José estava, na verdade, dentro de um plano maior, que ele só entenderia completamente mais tarde. Quando ele reconheceu isso, pôde dizer a seus irmãos: "Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem." A história de José nos ensina que o propósito de Deus vai além de nós e pode afetar outras vidas. Nossas dificuldades podem ser usadas por Deus para moldar nosso caráter, fortalecer nossa fé e nos posicionar no lugar certo para realizar sua vontade. Confiar no propósito divino significa, muitas vezes, aceitar que nem sempre teremos as respostas imediatas ou compreensões claras sobre o que está acontecendo em nossas vidas. Em uma sociedade que valoriza o controle e a previsibilidade, confiar plenamente em Deus exige um esforço significativo. Muitas vezes, queremos respostas rápidas, soluções imediatas e respostas a todas as nossas perguntas, mas a verdadeira confiança em Deus está em descansar no fato de que Ele sabe o que é melhor para nós, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. A confiança é uma forma de abandonar o controle, entregando nossas preocupações e expectativas a Ele, confiando que Ele está agindo em nosso favor, mesmo quando tudo parece confuso e incerto. Confiar no propósito divino é entender que Deus não está em silêncio, mas sim trabalhando em cada detalhe, organizando e preparando tudo para o momento certo, mesmo quando o caminho parece nebuloso. Confiar no seu plano é o que nos dá a paz e a certeza de que estamos sendo guiados para algo maior. O sofrimento, embora doloroso, é uma das ferramentas mais poderosas que Deus usa para nos moldar espiritualmente e nos aproximar dele. Naturalmente, buscamos evitar a dor a todo custo, tentando fugir dela ou minimizá-la de todas as formas possíveis. No entanto, muitas vezes, são justamente os momentos mais difíceis que nos ensinam as lições mais valiosas. O sofrimento tem a capacidade de nos transformar de maneiras que os momentos de facilidade jamais poderiam. Ele nos ensina a depender completamente de Deus, a confiar em sua sabedoria e em seu timing, além de nos permitir entender melhor o sofrimento dos outros. Deus usa o sofrimento para nos ensinar compaixão, paciência e perseverança. Cada dor e cada perda não são em vão. Elas nos preparam para o que está por vir, para que possamos estar mais fortes, mais maduros e mais aptos a cumprir o propósito divino. Embora o sofrimento possa parecer sem sentido no momento, é ele quem nos leva a um lugar de maior fé e confiança em Deus, revelando seu plano maior em nossa vida. Nos momentos de sofrimento e dificuldade,
É comum sentirmos que Deus está distante de nós, que Ele não está ouvindo nossas orações, ou vendo o que estamos passando. No entanto, a Bíblia nos assegura que na realidade Deus está mais próximo do que imaginamos. O salmista nos lembra: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva-os de espírito abatido. Salmos 34:18. Mesmo quando parece que estamos sozinhos, Deus está conosco mais próximo do que nunca. O sofrimento tem a capacidade de tornar nosso coração mais sensível, mais aberto para ouvir a voz de Deus e perceber sua presença. Durante os momentos de dor, somos despojados de nossas ilusões de autossuficiência e nos vemos mais dependentes dele, o que nos aproxima ainda mais de sua vontade e seu amor. Deus usa esses momentos de dificuldade para nos ensinar sobre sua fidelidade e nos lembrar de que Ele está sempre conosco, mesmo quando não conseguimos ver ou sentir sua presença de imediato. O tempo de Deus é muito diferente do nosso. Em um mundo onde tudo precisa acontecer rapidamente e conforme o nosso desejo, temos a tendência de ficar frustrados com a lentidão ou com a falta de respostas imediatas. Queremos que as coisas aconteçam no nosso ritmo, e quando não conseguimos ver mudanças rápidas, questionamos o propósito e o processo. No entanto, Deus trabalha em um tempo perfeito e divino, um tempo que muitas vezes não conseguimos compreender no momento. O livro de Eclesiastes nos lembra que tudo tem o seu tempo determinado. Eclesiastes 3. E isso é um lembrete poderoso de que Deus não está apressado, porque Ele vê o que está à frente e sabe exatamente quando e como cada coisa deve acontecer. Muitas vezes, estamos tão ansiosos para avançar para a próxima fase, que não percebemos que o tempo de espera está nos moldando, nos preparando e nos fortalecendo para algo maior. Embora seja difícil aceitar, é nesse ritmo perfeito de Deus que encontramos o crescimento espiritual, a paciência e a confiança necessárias para viver o propósito de Ele em nossas vidas. Muitas tendemos a subestimar a importância dos pequenos detalhes em nossas vidas, especialmente quando estamos focados em grandes objetivos ou em momentos difíceis. No entanto, Deus usa esses pequenos momentos, aparentemente insignificantes, para cumprir seu plano maior. Às vezes damos atenção a coisas que consideramos triviais, uma palavra ditada na hora certa, uma oportunidade que parecia pequena, um encontro aparentemente aleatório. Esses momentos têm o poder de mudar o curso de nossa vida, de maneiras que não conseguimos ver imediatamente. Eles podem ser a chave para uma grande mudança, ou para a abertura de portas inesperadas. Quando olhamos para a história bíblica, vemos como até os eventos mais simples têm um grande impacto no plano de Deus. Um exemplo claro disso é a história de Moisés, cujo destino foi alterado por um simples gesto. Um bebê colocado em um cesto no rio Nilo, um ato aparentemente pequeno, mas que teve um efeito profundo e transformador para toda uma nação. Da mesma forma, cada detalhe em nossas vidas é cuidadosamente orquestrado por Deus, e ao confiarmos em seu plano, podemos perceber que até os momentos pequenos ou simples têm um propósito divino maior. Confiar no tempo de Deus exige paciência e uma disposição para esperar, especialmente em uma sociedade que valoriza a rapidez e a obtenção imediata de resultados. Às vezes, a espera pode ser desconfortável e sentimos que estamos perdendo tempo ou ficando para trás. Porém, o tempo de Deus é sempre perfeito. Ele trabalha em processos, nos moldando e nos preparando para aquilo que está por vir, mesmo que não consigamos ver o que está acontecendo. Quando olhamos para trás, frequentemente, percebemos que os momentos de espera, os atrasos e até mesmo as portas
fechadas, tiveram um propósito. Eles nos protegeram, nos ensinaram e nos prepararam para o que Deus tinha reservado para nós. Esperar no tempo de Deus não significa ser passivo ou inativo. É um tempo de aprendizado, crescimento e preparação. Durante esse período, Ele fortalece nossa fé, nos ensina a depender mais dEle e alinhar nossos desejos. Quando confiamos que Deus sabe o que é melhor para nós, encontramos paz e conforto, sabendo que Ele está no controle de tudo, mesmo quando não conseguimos ver o quadro completo. O tempo de Deus, embora muitas vezes desafiador para nós, é sempre perfeito e nos leva a um futuro de bênçãos e propósito.